Oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. A canção já diz tudo. Minas parece ter sido esculpida por Aleijadinho. Estado de gente que não tem medo de arregaçar as mangas e ir à luta. E por falar em gente que não tem medo do trabalho, o salto te leva até Belo Horizonte para conhecer a Daniela Ferreira da Costa Cruz, 36 anos. Encontrou na cozinha sua verdadeira paixão. Empreendedora por natureza, ela criou o Abarca Catering e revolucionou implantando a primeira confeitaria baby friendly da capital mineira. Olá, tudo bem? Bem-vindos. Daniela é multitalentosa, professora de artes, atriz, cozinheira autodidata e empreendedora. Não vamos esquecer, dona de casa, esposa e mãe do Benjamin, de 5 aninhos. Ufa! Deu para cansar só de falar das multifunções dela, né? Só que ela não cansa e quer mais. Antes de contar os projetos novos, vamos voltar no tempo até 2011. Na época, ela e o atual esposo eram só namorados. Ele tinha um evento artístico e precisava de catering para 200 pessoas. Daniela já trabalhava com comida em eventos e disse para o namorado que ia servir a alimentação. Tudo deu muito certo. Eu fiquei nessa dúvida, né? Se eu continuava procurando trabalho em escola ou se eu começava mesmo a fazer coisas na área de alimentação, que era o que eu realmente gostava, assim. Aí o Vitor precisou de alguém para fazer esse evento e eu me disponibilizei. Eu falei assim, olha, eu acho que eu dou conta. A gente conversou bastante e no final das contas eu acabei pegando esse evento dele e deu super certo. As pessoas começaram a me indicar. Na hora que eu vi, eu já estava trabalhando com isso, assim. Com o êxito, começou a ser chamada para outros trabalhos. Seu tempo, até então, era dividido entre culinária, dar aulas de teatro e atuar. Só que não estava mais dando conta e precisava tomar uma decisão. O coração estava apertado. O amor pela cozinha vinha da infância, pois com 7 anos ela já fazia bolos. Só que não queria abandonar o teatro. Nessa balança, a memória afetiva falou mais alto. Em 2012, ela criou a Abarca Catering. Sempre amei muito a área de arte, né? E foi difícil de abandonar completamente o teatro. Então foi um jeito de estar nas artes, assim, nos bastidores. A Abarca Catering surgiu como um diferencial, oferecer inclusão através da comida. Essa sempre foi a bandeira de sua empresa, independente de fazer catering ou confeitaria baby friendly. E esse diferencial, né, que eu tinha de atender pequenos grupos, de trabalhar com pessoas com restrição alimentar, ele já nasceu desde o dia 1, assim. Eu era vegetariana, né? E eu, quando ia para os camarins como atriz, passava muito aperto, assim, né? Porque eu nunca tinha comida para mim. Então era uma coisa que eu me importava muito, era de levar sempre alguma coisa que todo mundo pudesse comer. Em 2018, ela engravidou e se organizou para ficar o primeiro ano do filho em casa e afastada do mercado. Passado esse período, ela voltou a trabalhar fazendo um evento cultural, só que veio a pandemia. Logo depois desse evento veio a pandemia e aí os eventos foram suspensos, então eu não tinha como voltar ao mercado de trabalho naquele momento por conta da pandemia. Coragem nunca faltou para a mineira. Afetada pelo efeito pandemia, foi obrigada a se reinventar. Lembrou que para a festa de 1 ano do filho, não achou quem fizesse doces sem açúcar e se dedicou a estudar e desenvolver receitas de doces e bolos adoçados apenas com frutas. Mas a grande virada aconteceu em 2020, com a coragem que nunca lhe faltou. E aí, no final de 2020, uma mãe num grupo de mães que eu participo perguntou se alguém tinha indicação de quem fizesse doce para bebê. Falei que fazia, assim, bem na cara de pau, porque até então não tinha feito, né? Eu falei, eu faço, eu posso te passar um orçamento. E aí, no aniversário de 1 aninho do Benjamin, eu tinha feito alguns bolinhos, né? Alguns docinhos, assim. E eu comecei a pensar que seria uma boa investir nesse ramo da confeitaria baby friendly, porque aqui em Belo Horizonte eu não tinha encontrado ninguém que fizesse. A Abarca se tornou a primeira confeitaria para bebês de Belo Horizonte, com um cardápio onde todos os produtos são veganos, sem açúcar, adoçados apenas com frutas, sem ingredientes artificiais.
A empresa também tem cardápios sazonais em datas comemorativas, como Páscoa, festa junina e Natal. E por falar em datas comemorativas, a Daniela, que só pega encomendas às quais consegue dar conta sozinha, está pensando em contratar colaboradores para o Natal. No ano que vem, né, e para o Natal deste ano, estou já pensando, né, em contratar uma pessoa para poder me ajudar nessa parte das datas sazonais. Então, seria um período de experimentar como seria essa dinâmica, assim, de ter alguém me ajudando aqui na cozinha e mais para frente já conseguir contratar pessoas mesmo para poder ampliar o meu negócio. Mesmo com a correria do dia a dia e com as demandas aumentando, a empreendedora não deixa a família em segundo plano. Tanto ela quanto o Vitor planejaram suas rotinas e se dividem entre seus trabalhos, a criação e a educação do Benjamin. As coisas, né, as tarefas de casa, a gente divide bem, quem lava a louça, quem leva o lixo, quem fica com o menino, quem faz dormir, quem dá banho, quem dá janta. Então a gente consegue se organizar bem, assim, nesse sentido, de ser uma coisa que não fica pesado demais nem para um nem para outro, assim. Vitor não esconde a admiração e o orgulho que sente da esposa. Considera ela um exemplo e inspiração para outras mulheres. Eu acho que a trajetória dela é muito bonita, muito potente, né? Assim, muito inspiradora para outras mulheres que são mães, né? Assim, para futuras empreendedoras. Assim. Então, acho que ela conseguiu fazer um processo de ressignificação mesmo da sua atuação profissional. Em 2023, ela venceu a etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios na categoria Microempreendedora Individual. Eu fiquei muito feliz mesmo, me abriu muitas portas também, né? As minhas clientes também, eu acho que hoje em dia elas me enxergam de um jeito diferente, assim, por conta do prêmio. E eu me vejo diferente também, assim, né, por conta do prêmio. Eu acho que ele foi super importante para mim, por eu ter melhorado a minha empresa em questão de divulgação, de marketing, de gestão, para poder participar do prêmio. Então, isso foi um salto também, né? O prêmio não trouxe só visibilidade, ele trouxe também um crescimento. E isso foi importante para minha empresa, num geral, assim. Tem um ditado que diz que ninguém é uma ilha e que o sucesso não se conquista sozinho. Daniela sabe bem disso. Para chegar onde chegou, ela contou com a ajuda do Sebrae, que desde 2012 faz parte de sua vida. Mas eu fiz, assim, 5 cursos. Foram muito importantes, assim, nesse início, de coisas que às vezes são bem básicas, mas que não deixam de ser importantes, porque às vezes a gente não tem essa base e a gente precisa dela para crescer, né? E que foram fundamentais, assim, para eu poder estruturar o meu negócio lá no início e que até hoje me servem e muito, assim. Lembra lá no início, quando falamos que ela não se cansa e quer mais? Pois é, após ganhar o prêmio em uma roda de conversa do Sebrae delas, Daniela contou que no próximo ano, com 3 amigas, vai oferecer curso de confeitaria Baby. E sabe qual a boa notícia? O Sebrae ofereceu a mentoria. A mentoria já aconteceu, já finalizei, né, o processo. Foi super importante também, então estou estruturando um projeto com outras 3 confeiteiras Baby Friendly. Então nós 4 estamos desenvolvendo um projeto para ano que vem, para ter esse curso, com a ajuda do Sebrae, nesse suporte que a gente ganhou. Essa mentoria foi super importante, assim, para pensar várias coisas que a gente não tinha pensado, que um curso envolve. Ser parceiro do empreendedor, seja ele dono de seu negócio ou aquele que está na fase dos planos de transformar o sonho em realidade. Esse é o DNA do Sebrae, transformar histórias, mudar vidas. Foi assim com a Daniela. O Sebrae é parceiro do empreendedor e da empreendedora, tanto aquele que já possui seu negócio próprio, quanto aqueles que querem tirar a ideia do papel e realmente transformar no empreendimento. Empreendedora, mãe, dona de casa, esposa, são tantas em uma só e sempre com um sorriso no rosto. Seja criando novas receitas ou fazendo cursos para se aperfeiçoar. Esse exemplo de empreendedorismo que a gente veio buscar nas terras de Minas Gerais nos fala muito sobre superação. Obrigada, Daniela, por nos permitir contar a sua história.